também o irmão Joaquim. Se um deles estiver aqui, por favor, nos informe até o final da escola dominical para darmos esse aviso completo, também sobre a questão da oração matinal. Muito bem, nós estamos no mês de setembro, já é setembro, o ano já está acabando, já é contagem já regressiva, daqui a pouco é dezembro, é Natal, época de comer o peru, época da gente fazer aqueles planos normais também, de dezembro, final do ano, mas antes de chegar dezembro, nós estamos em setembro ainda, né? Setembro é mês de missões, principalmente na nossa denominação batista. Mês de setembro é o mês de missões mundiais, e especificamente o segundo domingo do mês de setembro é o domingo de missões mundiais, onde cada igreja batista nacional é desafiada a ofertar, a contribuir para o avanço do trabalho em missões. E por isso, nós vamos trabalhar na escola dominical esses próximos 4 domingos com esse tema, missão. Esse será também o tema dos cultos de quinta. Ixi, não era para ter falado isso, né? Oh, meu Deus. Se tivesse falado que o culto de quinta era a campanha Portas Abertas, mas falei que é missão, é verdade. Quinta-feira também o tema será missão. E você vai ouvir de missão também nos domingos à noite. Pelo menos o terceiro domingo, que é o domingo de missões. E também não era para ter contado, né? Terceiro domingo também é domingo de missões. Mas graças a Deus, porque a igreja já amadureceu, em outras épocas, isso não acontece mais, graças a Deus, em outras épocas, os irmãos, quando verificavam na agenda que era culto de missões, ia visitar outras igrejas, porque não gostava do tema missão. Graças a Deus que isso em outras épocas. Isso não acontece mais na Igreja Batista Shalom, porque o povo agora é maduro, é crente maduro. Porque imagine só, irmãos, um crente que não gosta de missão, não pode nem ser chamado de crente, né? Ou de cristão. Uma igreja que não ama missão, não é igreja. Então, graças a Deus que nós estamos amadurecendo, então os irmãos agora vêm, então eu posso falar à vontade que quinta-feira vai falar sobre missão, e que o terceiro domingo desse mês é culto de missão, porque a igreja vai estar cheia, os irmãos vão estar aqui motivados. Então, você vai ser saturado desse tema esse mês, exatamente na expectativa de que você possa ouvir, ser desafiado e dar uma resposta positiva em relação a tudo isso. Antes de iniciar a lição de hoje, que traz como tema base bíblica da missão, me permita só contar uma história de uma igreja que nós tivemos a oportunidade de conhecer quando trabalhamos na Jami. E essa igreja ali da Grande BH, da cidade de Betim, nos convidou para uma conferência missionária. E ao nos convidar para essa conferência, eles queriam ouvir sobre missão e entender como que eles poderiam se envolver na missão. Isso foi no mês de agosto, parece que de 2011. A conferência foi realizada e, ao final da conferência, o coordenador de missões daquela igreja nos fez o convite para que no ano seguinte, em agosto do ano seguinte, que seria 2013, 2012, nós retornássemos lá para mais uma conferência missionária. Quando foi no mês de junho de 2012, um ano, então, quase um ano depois da conferência que nós já tínhamos realizado, esse coordenador de missões nos ligou, cancelando a conferência missionária daquele ano. E ele falou assim: olha, pastor, eu estou ligando porque nós tínhamos já agendado com vocês para fazer uma conferência missionária esse ano, e eu estou ligando para a gente cancelar essa conferência missionária. E eu fiquei preocupado, por quê? O que tinha acontecido, né? Por que estava sendo cancelado? Aí ele me explicou, e eu achei muito honesto da parte dele. Ele falou: olha, nós cancelamos a conferência missionária desse ano, porque nós ainda não fizemos o dever de casa da conferência do ano passado. Olha que interessante. Uma igreja preocupada em fazer o dever de casa. Eles disseram assim: é incoerente nós ficarmos ouvindo sobre missão se nós não fizermos alguma coisa. E o ano passado nós fomos muito desafiados, mas ainda não demos uma resposta positiva. Então, esse ano, ao invés de nos preocuparmos com mais uma conferência missionária, apesar de que eles entendiam que tinha muito ainda para ouvir sobre missão, mas eles disseram: ao invés de fazermos mais uma conferência missionária, nós queremos, então, fazer o dever de casa. Vocês entenderam? Sabe por que eu estou falando isso agora? Porque nós estamos iniciando o mês de setembro.
E antes de você ouvir tudo que você vai ouvir sobre missão na escola dominical, no culto de quinta, nos cultos de domingo à noite, eu já quero perguntar para você, você vai fazer o dever de casa? Porque se for ouvir só por ouvir, não justifica. Será que você vai dar uma resposta positiva? Porque é um risco ficarmos falando muito sobre missão, sobre os perdidos, porque quanto mais a gente fala, mais o nosso coração vai ficando tranquilo no sentido que estamos envolvidos com a missão. Não é o tanto que ouvimos, mas é o tanto que vivemos a missão. Às vezes nós falamos muito sobre o perdido, e eu fico até com vergonha que tem gente que assina aí Portas Abertas, assina outras revistas de missão, tem gente que lê muito, sabe mais estatísticas de missão do que eu. Não tenho vergonha de reconhecer. Tem gente que sabe mais estatísticas, mais dados numéricos de povos não alcançados, de tal país, quantos por cento tem de crente e quantos por cento tem de não crente, sabe tudo assim na ponta da língua. E às vezes nós falamos muito sobre o perdido, mas falamos pouco ao perdido. E nós, igreja, fomos chamados para falar ao perdido. Precisamos entender a nossa missão. Considerando que a Igreja Batista Shalom é uma igreja missionária, que tem investimento financeiro, temos missionários daqui que estão no campo, temos trabalho de missão local, é uma igreja que participa, e eu estou falando igreja no todo, pensando no particular, por que será que ainda algumas pessoas não estão envolvidas? E pensando em igreja fora do nosso contexto, por que ainda algumas pessoas não estão participantes da missão? Será que é porque não entenderam sobre missão? Será que está faltando dados estatísticos para a gente poder se motivar? Claro que isso é só estatística, não tem como a gente falar isso assim, claramente ou especificamente um número concreto, mas algumas estatísticas afirmam que uma pessoa morre a cada segundo sem conhecer a Jesus. O cálculo é aproximadamente 57, 58 pessoas por minuto, dá quase uma pessoa por segundo, que morre no mundo sem conhecer Jesus. Mas como que dá para fazer esse cálculo? Como que eles sabem? É só considerar a quantidade de pessoas que morrem em determinadas regiões não alcançadas, onde o evangelho não chegou, e dar esse cálculo. Quase uma pessoa por segundo. Então, vamos lá contar comigo. 1, 2, está com medo de contar? 4. Então, seria essa. Será que são estatísticas que nos moveria, nos daria disposição para a missão? Será que seria nós explorarmos mais aquelas imagens que a gente já conhece de missão, aquelas imagens que o pessoal usa, do tipo uma criança passando fome e aquele menininho lá caído no chão e o urubu esperando ele morrer. Será que seria isso que nos faria dispormos mais para a missão? Eu acredito que conhecermos mais a palavra de Deus. O vídeo pode te sensibilizar, a estatística pode te ajudar a entender a dimensão disso, mas o que eu entendo que convence a igreja a respeito da sua missão é a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus tem autoridade sobre as nossas vidas e nós entendemos a palavra de Deus, pronto, está tudo resolvido. Então vamos lá. A lição de hoje tem a ver com o tema base bíblica de missões ou da missão. Todos os cristãos concordam que a igreja... Eu vou ler parte dos slides, porque infelizmente a formatação foi padrão para todas as turmas e a letra ficou um pouco pequenininha. Pessoas como o professor Rafael, por exemplo, que está sentado lá atrás, que tem problema de visão, não vai conseguir. Quem está lendo para você? Deve ser o Ariston, que deve estar soprando no seu ouvido aí, não? Então, vamos fazer o seguinte, para ninguém ficar constrangido, pessoas como o professor Rafael e outros, eu vou lendo parte do texto com vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Todos os cristãos concordam... Aleluia! Todos os cristãos concordam que a igreja tem uma responsabilidade missionária, mas nem todos estão de acordo sobre a maneira que a igreja deve empregar esforços para cumprir este mandato. Entende? Que a igreja tem uma missão? Pronto. Mas exatamente qual será a nossa resposta, isso varia de igreja para igreja, porque cada igreja tem uma forma diferente de interpretar, inclusive, a Bíblia.
Tem igrejas que acreditam que podem escolher entre uma parte da missão. Algumas igrejas acreditam que elas foram chamadas para um propósito muito específico de gravar CD. E bem equivocada essa ideia, porque acham que a sua missão enquanto igreja, então, é a adoração, mas nem a adoração no seu sentido bíblico e amplo, mas que a sua missão restringe-se a cantar. Por isso gravam CDs e acham que estão cumprindo toda a sua missão. Algumas igrejas entendem que a sua missão, que podem escolher a vertente da comunhão, do relacionamento, da edificação entre os irmãos, que também é parte da missão da igreja. Compartilhei com os alunos da minha turma de teologia, que eu fui a uma igreja em Belo Horizonte visitar, e eu achei muito interessante que nessa igreja, durante o culto, durante a liturgia do culto de domingo à noite, começa, como todas as igrejas, uma abertura, de preferência no livro de Salmos, depois o período do louvor, e depois do período do louvor, isso eu nunca tinha visto em outra igreja, eles sentam em grupos para o culto, o que seria a liturgia normal, e começam a conversar, para ter um tempo de comunhão entre os irmãos. Vocês iam gostar, né? Eu acho que se a gente fizesse isso, um tempo específico de bate-papo durante o culto para fortalecer a comunhão, talvez até evitaria a conversa paralela durante o culto. Fica aí, né, a possibilidade de refletirmos sobre isso. Mas a comunhão é parte da missão da igreja. A adoração é parte da missão da igreja. A evangelização também é parte da missão da igreja. Nós podemos escolher entre uma dessas partes só, não. A missão da igreja engloba tudo isso. Adoração, edificação entre os irmãos e também a evangelização. Por isso, nós precisamos, como igreja, então, pensar. E é necessário que haja um fundamento bíblico e teológico para missões. É a Bíblia que nos dará, então, parâmetros para isso. Um dos temas que julgamos muito pertinente no contexto bíblico é o tema da missão. Sendo assim, a teologia bíblica de missão é uma abordagem do texto bíblico onde se busca encontrar e entender a preocupação e a ação de Deus em resgatar a sua criação, da qual o ser humano faz parte, por meio de um povo específico. E aqui nós temos uma verdade que precisa ser compreendida. A missão é de quem? A missão é nossa, porque, em primeiro lugar, a missão é de Deus. A missão de resgatar o homem é de Deus, e Ele nos dá a oportunidade, nós, o seu povo, de sermos participantes nessa missão. A missão é de Deus, e Ele nos chama para participarmos dessa missão. Vocação. A pergunta, eu acho que eu pulei aqui, né? A pergunta com a qual devemos começar é esta: qual o sentido ou propósito da igreja com o povo de Deus no mundo? Qual o sentido da nossa existência? Porque talvez você nunca se preocupou em responder isso, porque de alguma forma você se viu envolvido na igreja, alguém te convidou, você veio e participou de um culto, quando você menos esperava, sua mão já estava levantando, você recebeu Jesus, começou a caminhar, começou a dizimar, participar da ceia, cantar, aprendeu rapidamente os cânticos, e de repente você já estava no meio desse povo. Tudo bem que fez muito sentido para você o encontro com Cristo, e essa é a experiência maior que nós poderíamos buscar, mas uma vez que fazemos parte desse povo, por que esse povo existe? Qual a missão da igreja? Qual a nossa vocação? Seria apenas nos reunirmos periodicamente, constantemente, regularmente, aos domingos, em outros dias da semana, para fazermos culto? Será que seria essa toda a nossa missão? Seria essa a nossa vocação, o motivo da existência desse povo da igreja? Então, pensar em vocação e pensar no motivo que nós existimos. A resposta a essa pergunta dará o sentido da sua vocação. A gente não tem muita afinidade com esse termo, vocação, porque a Igreja Católica usa muito, né, vocação, mas é a ideia mesmo de um chamamento, é a ideia do chamado. E entendemos o nosso chamado, nos fará também compreender o propósito de Deus para nós. E o que é chamado? O que é vocação? Um escritor um dia explicou vocação como sendo a experiência de Deus, e pensando na vocação pessoal, Deus apontar o dedo para nós, Deus apontar o dedo para alguém e falar assim: eu quero você, em determinado lugar,
fazendo determinada coisa. E para isso Ele nos dá, inclusive, dons para o exercício dessa vocação. Como igreja também, o Senhor aponta a direção. O Senhor nos mostra o seu propósito. A resposta a essa pergunta dará o sentido da sua vocação, pois é muito evidente em nossos dias a crise de identidade e ação no qual vivemos. Mas a base do povo de Deus de hoje, a igreja, está no povo de Deus de ontem, Israel. E será que o próprio povo de Israel conseguia compreender sua real vocação e identidade? Sabemos que não. Pelo contrário, Israel sempre viveu em meio a crises, ora causadas por razões externas, ora por razões internas. Entender a nossa vocação é entender o propósito da nossa existência. E se nós olharmos um pouco, inclusive, da história do povo de Deus lá do passado, Israel, nós vamos perceber que Israel também teve dificuldade de entender a sua missão. E pela dificuldade de entender a sua missão, eles não foram efetivos no propósito pelo qual o Senhor os chamou. Se nós não entendemos a missão de Deus para nós, corremos o risco de cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Somos um povo de Deus que tem um chamado, um propósito. Então, na verdade, nossa crise de hoje é, em parte, a crise de ontem. Essa crise de definição de missão, como escreveu David Bosch. Missão nunca é algo que dispensa explicação e em nenhum lugar, nem nas práticas de missão, nem nas nossas melhores reflexões teológicas sobre missão, consegue-se remover toda a confusão, mal compreensão, enigma e tentação. Significa que nós estamos aqui nesse esforço, nessa escola dominical, para clarear mais sobre qual é a missão da igreja, e nós precisamos nos esforçar mesmo neste propósito, mas esse é um grande desafio, porque tem a ver mesmo com até a compreensão da existência humana. Entender a missão da igreja é entender por que a gente existe. Da mesma forma que às vezes a gente já está envolvido na igreja, a gente nunca se perguntou por que a igreja existe, nós desde que nascemos estamos vivendo e nunca nos perguntamos por que nós existimos. Algumas poucas pessoas já pararam para fazer essa pergunta, alguns filósofos, alguns autores bíblicos, como Salomão. Salomão um dia se perguntou, ele questionou, mas e aí? Qual o sentido da vida? O que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se afadiga debaixo do sol? Porque eu vejo tudo acontecendo, a mesma mesmice, as coisas passam, os dias vão e vêm, e a gente vive correndo atrás do vento. Qual o sentido da vida? Encontrar essa resposta, e nós, o povo de Deus, buscando essa resposta, encontraremos também a resposta para a nossa missão. Uma pergunta que deve começar e fazer parte de nosso pensamento é: quais os motivos que levam ao despertamento da obra missionária? Para entender nosso papel missionário como igreja, começaremos pela visão bíblica da missão. Toda a palavra, já que vocês estão conseguindo ler de longe, pelo menos o pastor Rafael está dizendo, lê comigo que está aqui em negrito. Toda a palavra revela... Foi só ensaio, vamos lá de novo. Toda a palavra revela o propósito redentor de Deus a todas as famílias. Muito bem. O que significa isso que você leu? Se eu pedisse a alguém aqui agora, do plenário, que me desse um texto bíblico que respaldasse a missão da igreja, que nos desse clareza sobre o papel da igreja na sua missão, eu acredito, bem provavelmente alguém iria nos dar um texto de Mateus, capítulo 28, ou um texto de Marcos, capítulo 16, que diz o quê? Ide por todo mundo, pregai evangelho a toda criatura. Bem provável. E esse texto serve? Serve. Esse texto é um texto chave para entendermos a missão da igreja, porque ali Jesus está falando para os seus discípulos, e isso nos inclui, nessa grande comissão, na responsabilidade de pregarmos o evangelho. Só que quando nós pensamos que missão é um tema só do Novo Testamento,
E que missão tem a ver só com essa ordem que Jesus deu quando ele já estava indo para o céu e que ele nunca tinha pensado nesse assunto. De repente, ele veio aqui e ele queria mesmo era curar todo mundo, ele queria mesmo era resolver o problema das pessoas. Mas aí, de repente, antes de ir para o céu, ele falou, opa, peraí. E se eu der sua ordem para esse povo, então, sair por aí e contar para os outros dessa missão? Não. O propósito da vinda de Cristo ao mundo é a missão de Deus. E antes mesmo do nascimento de Jesus, da sua encarnação, antes dele deixar a sua glória e vir a este mundo como homem, Deus já tinha estabelecido este propósito. E o tema da missão pode ser compreendido desde o Antigo Testamento. Desde quando? Desde Gênesis, desde a criação. A missão de Deus, o propósito de Deus precisa ser compreendido desde cedo, desde o início, desde a criação. Os relatos da criação no princípio de Gênesis não se preocupam com a origem das coisas, mas sim com o sentido da criação e os propósitos de Deus para a vida humana. Gênesis não se preocupa em provar que Deus é Deus. Já começamos com esse Deus operando, agindo, criando, trazendo à existência as coisas. E trazendo à existência de forma intencional. Tudo que Deus criou tem um propósito. Por isso, Deus, ao fazer, ao realizar, ao operar, ao criar e avaliar o que Ele tinha feito, Ele disse, isso é bom. Porque tinha cumprido o seu propósito, a sua intenção. E qual será a intenção de Deus? Qual era a intenção de Deus ao criar todas as coisas? Porque Deus criou o homem. Será que Deus criou o homem porque ele estava se sentindo sozinho e queria uma companhia? Será que Deus criou o homem porque precisava de um jardineiro para tomar conta do jardim? Deus criou o homem e todas as coisas com um propósito. E aqui nós já entendemos a missão de Deus, e aqui nós já podemos compreender também a nossa missão. Isso aqui é a escola bíblica dominical que você aprendeu lá quando você tinha 6 anos de idade, lá no cultinho infantil. Por isso alguns não lembram mais, faz muito tempo. Uhum. Ele já sabia, isso é fato. Mas o difícil, então, para as pessoas entenderem é como que Deus, já sabendo do risco do homem pecar, por que Ele ainda dá liberdade para o homem escolher? Por que o homem, então, recebe essa oportunidade de cair se o Senhor sabia desse risco, né? Então, assim, enfim, essa é uma resposta teológica profunda. A gente deixa o professor Rafael explicar isso para vocês em outra ocasião, mais teologicamente. Mas, de forma bem simplificada, um exemplo que eu costumo usar para as pessoas entenderem é: pense uma moça solteira. E se essa moça solteira tivesse a oportunidade de criar um homem do jeitinho, do gosto dela? Seria um cara elegante, bonito como... Não sei o que as mulheres acham de bonito. Tem um cara famoso, bonito, Brad Pitt, gosta de corta a unha do dedão do pé, cheiroso, gosta de conversar, discutir relação, gosta de ir no shopping, olhar a vitrine. Perfeito. Não, beleza. Aí, ok, essa mulher, então, criaria esse homem. Perfeito. Do jeitinho que ela idealizou. Aí, se a gente perguntasse para essa mulher, ok, esse homem perfeito para você está aí. Você vai dar a oportunidade dele se interessar por outras mulheres também ou só por você? Qual que vocês acham que seria a resposta dela? Só por ela, claro, né? Só por ela, para não correr o risco.
Só que imaginemos, então, que no decorrer do tempo, do relacionamento, e mulher tem dessas coisas, essas crises de ficar pensando e tal, vai que de um tempo depois de relacionamento, ela parece perguntar assim, será que esse camarada está comigo porque ele me ama mesmo, ou porque eu não dei a oportunidade dele de gostar de outra pessoa? E eu tenho certeza que essa crise ia chegar. Pois é. Essa comparação é só para a gente entender que sim, Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez para o amarmos. Deus nos fez para que nós tivéssemos com Ele relacionamento. Mas Deus não criou robôs. Deus quer que nós o amemos, mas voluntariamente, pela nossa decisão. Não por obrigação, não por falta de opção. Por isso Deus, além de ter nos dado a liberdade de escolha, e sabendo que nós poderíamos errar nessa escolha, ainda nos deu a segunda chance através de Jesus Cristo, para que agora, através de novo, através do seu Filho, possamos ter comunhão com Ele. Então, sim, Deus sabe de todas as coisas. E ao criar todas as coisas, Ele tem um propósito. Inclusive, nos relatos da criação, a gente pode ver o propósito de Deus de estabelecer o seu reino. O propósito de Deus é estabelecer na terra o seu reino. Quando Ele, então, começa a criação, e a gente tem lá, então, os eventos, no primeiro dia Ele faz separação entre a luz e as trevas, ali Deus está criando um reino. Fala comigo, reino. Reino. Ele está criando um reino. Se existe um reino, precisa ter um rei. Precisa de um rei para governar esse reino. Sobre o reino luz e trevas, quem foi o rei que Deus colocou para governar esse reino luz e trevas? Está lá na frente, no quarto dia. Os luzeiros, sol, lua e as... Isso está lá na Bíblia? O Senhor não falou que iria criar o sol para governar o quê? O dia. E a lua e as estrelas para governar? Sim. Então ele está falando de governo, de reino. Criou a luz, fez separação em luz e trevas e criou os luzeiros. Depois, no segundo dia, ele faz separação entre os céus e as águas, e ele cria então um outro reino. Fala comigo, reino. E ele precisa agora criar um outro rei, precisa criar reis para governar esses reinos. Os reinos criados, então, céus e águas, serão governados pelos peixes e pelas aves. Depois, no terceiro dia, ele faz separação entre a terra e as águas, e ele vai então criar toda a vegetação, e aí ele vai então colocar os animais e o homem como sendo responsável por este reino criado. Sendo que especificamente o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tem a responsabilidade de governar sobre todas. Então abre comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Você não falar que não abriu a Bíblia. Vamos começar a partir do 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Apesar de estarmos falando sobre a Bíblia, vamos te dar a oportunidade, pelo menos, de manusear e verificar esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, se anteriormente aqui nós podemos ver o propósito de Deus na sua criação, criando os reinos e os reis. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus está colocando o homem nessa posição máxima como sendo corregente. Um vice-rei. Este que vai reinar junto com Deus, porque foi feito à sua imagem e semelhança. O propósito de Deus, então, ao criar todas as coisas, é exatamente estabelecer na terra o seu reino. Guarde isso. Isso tem tudo a ver com a missão. O propósito de Deus, ao criar todas as coisas, é estabelecer na terra o seu reino, o seu reinado. Como Deus faria isso? Exatamente através do homem feito à sua imagem e semelhança. O homem feito à imagem e semelhança de Deus poderia expandir o seu reinado.
Quando Portugal fez do Brasil a sua colônia, todos os portugueses vieram para cá? Não? Não. O que eles fizeram? Eles mandaram um grupo para colonizar. E através deste grupo que veio, dos representantes portugueses, eles passaram a governar o nosso país. Quando Deus, então, cria o homem e o coloca na terra, Deus está fazendo o quê? Colonizando a terra. Ele está usando o homem, que é a sua imagem, que tem o caráter de Deus, que é semelhante a Deus, que tem os atributos comunicáveis que Deus compartilhou com ele, para que através dessa relação do homem com Deus, o homem pudesse crescer, multiplicar, encher a terra, e ao encher a terra também seria cheia da glória de Deus, da vontade de Deus, da bondade de Deus, do reinado de Deus. Toda a terra seria governada por Deus. Deus estaria estabelecendo, então, aqui na terra o seu reino. O capítulo 1 expressa que toda a criação é instituída com base no homem para o homem, ou seja, a ele é entregue o domínio sobre toda a terra. A função que a imagem de Deus no homem tem é exatamente o que o texto bíblico elaborado em Gênesis 1, 28, ter domínio, sujeitar. Deus coloca o homem no mundo como sinal da sua soberania. O homem, então, é o mordomo. O homem não é o dono, mas Deus o coloca como mordomo. O mandato cultural diz respeito ao conteúdo da função que a humanidade deve desempenhar. Isso está lá em Gênesis 1, 28. 3 áreas de responsabilidade e administração. A sua experiência social e familiar, multiplicar, encher a terra e dar nomes. A responsabilidade econômica e ecológica, sujeitar, cultivar e guardar. E a responsabilidade de governar, dominar. Então, aí nós temos a missão do homem sendo estabelecida por Deus. Aqui esse mandato cultural, pense como sendo a missão que Deus deu para todo ser humano. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e falou: eu vou te dar uma missão. A sua responsabilidade é governar. Mas o que é esse governo? O que é crescer e multiplicar? É fazer tudo isso. É cuidar de todas essas estruturas, social, familiar, econômica, ecológica. Significa que a igreja também está incluída nesse mandato cultural. Mesmo que nós, a igreja, hoje entendamos uma ordem de pregar o evangelho, e nós entendemos isso como algo muito espiritual, nós não estamos isentos dessa responsabilidade. Por isso, quem vive a missão como se fosse algo distante da realidade social, familiar, econômica e ecológica, não está cumprindo missão. Quem acha que missão é só entregar um folheto, mas não tem nenhum compromisso com a perspectiva familiar e social, por favor, algum diácono podia ajudar aqui, os irmãos estão se queixando do ar-condicionado, parece que está muito frio, para o lado de cá, senhor, por favor. Sendo assim, a missão engloba também todas essas áreas, inclusive a área ecológica, que nós, cristãos, não temos muita consciência ecológica. Porque nós não somos deste mundo, não vamos ver aqui para sempre, então vamos gastar esse negócio para lá. Economizar água? Para quê? Pensar em cuidado com árvores? Para quê? Nós não somos deste mundo. Nós vamos para Canaã celestial. Mas não é uma ordem dada a todos nós? O cuidado, esse domínio com responsabilidade. Nós estamos falando então do propósito do reino de Deus. Só que o que acontece? Este propósito do reinado de Deus na terra, através do homem, é comprometido por causa de quê? Por causa da... Lê lá comigo o título. Por causa da queda, está lá, para você colar. Por causa da queda. Porque se o propósito de Deus era usar o homem para estabelecer o seu reinado, fazer da terra sua colônia através deste homem que o servia, mas esse homem agora diz: não, eu não quero o reinado de Deus, eu posso tomar conta dos meus próprios caminhos, eu posso ser independente. Vamos proclamar a independência. O homem, então, quando come do fruto, ele está dizendo: nós não precisamos mais do governo de Deus. E se o homem não está mais debaixo do governo de Deus, automaticamente ele não tem compromisso em expandir o reino de... Não tem. Ele quer agora expandir o seu próprio reino. Quer cumprir a sua própria vontade.
A missão de Deus na terra é... Mexeu do lado de cá? O ar-condicionado do lado de cá, fazendo favor. Quando nós então pensamos na missão da igreja, não é outra a não ser o propósito inicial de Deus, que é estabelecer o seu reinado na terra. A queda, nós entendemos isso então, que o homem, que é o vice-regente, deixa de reconhecer a Deus e rejeita as suas diretrizes. O resultado, Deus estabelece a ordem ao caos. Não é isso que a Bíblia diz? No princípio, era a terra sem forma e vazia. Estava tudo desordenado. Deus vem, organiza tudo, cria todas as coisas, cria um reino, cria rei, outro rei, coloca o homem organizando tudo, tudo bonitinho. Aí o que o homem faz com o pecado? Desorganiza. Deus estabelece a ordem no caos. O pecado reverte a ordem em caos. Todos os relacionamentos e áreas de responsabilidade foram afetados. O relacionamento com Deus, o matrimônio, o relacionamento entre irmãos, o ambiente de vida. Gente, isso não é fato? Lá em Gênesis estava tudo bonitinho, todo mundo em paz. Eva, Adão, todo mundo vivendo belezinha. Quando o pecado entra, o pecado não é só aquela questão do mal-estar que o homem sentiu, a vergonha que o homem sentiu, não mais podendo se relacionar com Deus. Isso fez parte, tanto que o homem se escondeu. O homem agora não tinha mais condições de ter um relacionamento pleno com Deus. Mas isso também influenciou o relacionamento do homem com o seu semelhante. Toda a estrutura que Deus tinha dado, tudo que Deus tinha estabelecido para o homem em relação ao governo, domínio, na área familiar, social, econômico, tudo ficou desestruturado. Na sequência da queda, quem que vem o relato que nós conhecemos de Caim e Abel? E tudo que se vê depois do registro bíblico, do relato bíblico, é exatamente o homem deturpando o propósito divino de estabelecer o seu reinado. Mas uma coisa importante, mesmo com a queda, mesmo com o pecado, o mandato cultural, a responsabilidade de governar, continua nas mãos do homem. O homem continua sendo este mordomo. O fato é, longe de Deus, ele não poderá exercer bem essa mordomia. Vamos pensar ainda sobre teologia da missão, ou as bases da missão. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é entender que a ideia da missão não está restrita aos textos do Novo Testamento. Isto, todo mundo pregar o Evangelho. Mas a missão tem a ver com o propósito de Deus desde a criação e como isso vai se desenrolando. Vocês estão aqui comigo? Amém? Alguns eventos conhecidos, nós entendemos aqui também os desafios, a relação disso com a missão. Queda, o evento da queda, do dilúvio e Babel. Nesses três eventos, nós podemos ver o Senhor manifestando o seu juízo e, simultaneamente, manifestando também a sua graça. Juízo e graça, nesses três eventos. Começando sobre a queda. Sabemos que as consequências da queda se estenderam a toda a humanidade e, como resultado, a morte, a separação de Deus e a deterioração da imagem, da imago Dei, bem como todas as implicações disso na vida humana, manifestam a própria ira e o juízo de Deus. Quando nós falamos, então, de pecado, lá em Gênesis, na queda, nós temos a consequência ali imediata. E tem gente que ainda fica com essa história, ainda que vai chegar lá no céu, vai querer tirar satisfação com a Eva, por causa de tudo que aconteceu, com o Adão, seja lá quem for. Mas o grande desafio aqui é entender que a queda vai implicar nessa estrutura que Deus tinha estabelecido. Quando a gente pensa lá, por exemplo, nas consequências do pecado, e aí cada um recebe seu castigo, a serpente, o homem, a mulher. E as mulheres, por exemplo, costumam focar muito na parte do castigo que recebeu, que iria aumentar as dores do parto. Mas tem uma outra parte do castigo, que as mulheres também, às vezes, têm um pouco de dificuldade. O Biju vai falar, está falando só das mulheres, né? Mas a outra parte do castigo diz lá, que o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará.
seu desejo será para o seu marido. Esse desejo será para o seu marido, certamente não tem a ver com o desejo sexual, porque isso Deus já tinha estabelecido antes da queda. Então, que desejo é este? Uma outra tradução nos faz compreender melhor o sentido disso, que fala que, olha só, outra tradução diz assim: seguirás, falando para a mulher, seguirás tentando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Aí é a guerra dos sexos. E isso continua acontecendo nas estruturas familiares, causando, então, desordem familiar e social. O pecado, então, teve uma consequência. Ali Deus estabeleceu o seu juízo. Mas Deus também manifestou ali mesmo, nesse evento, a sua graça. Gênesis 3,15, encontramos um precioso traço da graça e da misericórdia de Deus, ao incluir naquele momento de decadência e afastamento, uma promessa de salvação e uma garantia de uma ação. Missão redentora de sua parte. Gênesis 3,15, lê para a gente aí, quem achou, bem alto. Muito bem, nós temos aqui então uma profecia, uma palavra a respeito do Messias que viria da descendência da mulher e que venceria o nosso inimigo por nós. Olha que coisa gloriosa. No momento da queda, nesse cenário do caos, o homem recebendo o seu castigo, Deus ali também estabelece a sua graça. Tem um traço da graça de Deus dizendo que ele sim enviaria o socorro. Essa é a missão de Deus. Resgatar o homem. No dilúvio, também nós temos a mesma coisa. O dilúvio, apesar de parecer para muitos um evento trágico, a humanidade estava corrompida. Deus estabelece ali o castigo que seria destruir toda a humanidade. Mas naquele juízo, nós percebemos também a graça de Deus, como? Deus poupando Noé e a sua família, para manter a descendência e o seu propósito e a sua missão, tanto que quando Noé sai da arca, juntamente com a sua família, Noé recebe a mesma ordem que Deus tinha dado lá para Adão: você vai crescer e multiplicar. Porque Deus continua com o mesmo propósito de estabelecer na terra o seu reino. O outro evento, Babel. O terceiro juízo exercido pelo Criador, pelo Rei Criador, foi na dispersão da humanidade em um processo de distanciamento mútuo. Babel, nós temos aqui o que nós acabamos de falar, a experiência clara desse homem que agora não quer mais o reinado de Deus e ele quer estabelecer o seu próprio reinado. O que eles disseram na construção de Babel? Vamos construir uma torre que nos torne célebres, reconhecidos. Nós vamos chegar até o céu. Eles estavam pensando necessariamente em chegar a Deus para se relacionar com Ele. Eles estavam pensando em ter domínio. Estavam pensando em construir o seu próprio império. Deus, então, faz a dispersão das línguas. Esse é o juízo de Deus. Mas nesse juízo, a gente pode ver também a manifestação da graça de Deus. Qual a graça de Deus ali em Babel? Quando o Senhor, então, estabelece a dispersão das línguas, Deus está poupando aquele povo de viver em torno de um projeto infrutífero. Deus não estava se sentindo ameaçado com a possibilidade do homem chegar até ele. Deus não estava com medo ou receio da ação humana. Deus estava impedindo que o homem ficasse em torno de um projeto que não faria sentido, principalmente que não alcançaria o projeto de Deus, que era expandir, espalhar por toda a terra. Eles não queriam ser espalhados pela terra. Em Babel, há essa desestruturação e confusão. Mas mesmo assim, a graça de Deus não deixou de ser manifesta no próprio fato de Deus evitar a concentração do ser humano ao redor de um objetivo único e arrogante de independência completa do Rei Criador. Deus criou todas as coisas com qual propósito? De estabelecer o seu reino. O homem, ele se distancia desse propósito, mas Deus continua insistindo. Ele insiste então com Noé, insiste com os descendentes. E quando nós olhamos então para Gênesis 10, do capítulo 10, antes da história, da introdução no capítulo 12 de Noé, do chamado de Abraão, chamamento de Abraão, para que ele se tornasse uma grande nação, a gente pode ver ainda que o Senhor continua se relacionando com todas as nações.
Todos os povos são descendentes de Adão, estão na mira de Deus, e Deus tem um propósito de alcançar esse povo. E agora, então, especificamente em Gênesis 12, a partir da história de Abraão, nós vamos ver uma nova estratégia de Deus para cumprir a sua missão, através de Israel, através de Abraão e os seus descendentes. E como que se daria isso? Deus chama Abraão para iniciar o processo de redenção através da criação de uma nova nação, que teria o objetivo de atrair todas as nações para a mesma. Ao contemplarem o cuidado e a provisão deste poderoso Deus na nação israelita, Abraão deixaria sua terra, seus familiares, seus costumes, seus deuses, e passaria a ter um único Deus e Senhor, que governaria e seria suficiente por toda a sua vida. A transição entre Gênesis 1:11 e Gênesis 12 é muito significativa neste ponto do nosso estudo, por representar uma nova fase no relacionamento entre Deus e as nações, no qual o interesse de Deus continua igualmente redentor. Agora, Deus passa de um relacionamento pessoal com as nações e se concentra em um relacionamento diretamente pessoal com um só homem, com a sua família e, consequentemente, com o povo que se origina dele, Abraão e Israel. Isso não significa, irmãos, que Deus agora abandonou as outras nações e agora ele falou, não, eu vou amar apenas um povo. Quando Deus chama Abraão, o propósito de Deus ainda é salvar todas as nações. Mas qual exatamente a estratégia de Deus? Ao chamar Abraão, Deus estava com o propósito de, através dele, criar uma nação modelo. E o modelo principal era exatamente da relação de Israel com Deus, da relação de dependência, da relação em que, através de Israel, todas as nações iriam querer conhecê-lo. E, de fato, o Deus de Israel passa a ser conhecido como esse Deus poderoso, o Deus protetor. Num episódio que não é um episódio tão nobre, quando os filhos de Eli, que estavam em pecado, foram para a guerra, foram para a batalha, e eles levaram a arca da aliança, a arca do Senhor, para conseguir vencer, porque eles tinham perdido a batalha anterior. Quando a arca chega no campo de batalha, todo o povo começa a alvoroçar e a gritar, por causa da arca que ali estava. Quando os filisteus, o povo inimigo de Israel, escutou os gritos, eles ficaram perplexos e disseram, olha, os deuses estão entre nós, isso nunca nos aconteceu. E os filisteus dizem então entre si, olha, cuidado, porque está entre nós agora o Deus de Israel, o Deus que tirou eles lá do Egito e que fez tudo o que fez. E eles ainda são desafiados, eles desafiam entre si, vamos lutar com coragem, porque senão nós seremos derrotados. Estou relembrando aqui essa história, só para dizer que o propósito de Deus de se relacionar com Israel e mostrar o seu poder através de Israel, não era só para que Israel fosse beneficiado. Era para que as outras nações, ao olhar para o relacionamento de Deus com Israel, desejassem também se relacionar com o mesmo Deus. Talvez o mesmo que aconteceu também quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha. O Senhor os livrou. O livramento foi para eles, mas era testemunho também. Quando eles são tirados de lá, reconhece, olha, não há outro Deus como o Deus deles. Quando Daniel também é tirado vivo da cova dos leões, também a mesma declaração, não existe outro Deus como o Deus de Daniel. Agora vamos voltar no início da lição. Nós dissemos que, para entendermos a nossa missão, nós, o povo de Deus hoje, nós vamos olhar lá para trás e entender a missão de Israel. Porque se Israel tinha uma missão e não cumpriu a sua missão, se nós não entendemos a nossa missão, corremos o risco de errar como Israel errou. Nós somos o povo de Deus, amém? Deus se relaciona conosco, amém? Nós somos o povo separado de Deus na terra, amém? Mas Deus não ama apenas nós. Este foi o erro de Israel, achar que eles eram exclusivos, que Deus amava apenas a eles. Não entenderam a sua missão.
Israel tinha prioridade no plano de Deus, mas não tinha exclusividade. Nós, a igreja, somos um povo privilegiado pela nossa relação com Deus, mas Deus não ama apenas a nós. Deus nos chamou e Ele quer que a sua igreja seja usada como instrumento para alcançar os povos. Essa arrogância de muitos cristãos, de achar que Deus é exclusivo nosso, e que Deus é obrigado a realizar todos os nossos caprichos, que nós vamos viver essa vida cristã só aqui voltada para as nossas necessidades, e isso nos distancia da nossa missão. Assim como Israel errou, nós como igreja corremos o risco também de errar. O propósito de Deus, então, é que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, todas as famílias seriam abençoadas. Nós estamos falando aqui, então, das bases bíblicas, ou da base bíblica da missão. E aí nós vamos entrar agora numa etapa que nós vamos só fazer aqui algumas leituras rápidas, para entender que o propósito de Deus na sua missão está registrado em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o que nós percebemos claramente é Deus revelando o seu propósito de resgatar a humanidade, de trazer para si de novo esse povo. E como que a gente pode perceber nos Salmos? Só um minuto. No livro de Salmos, percebemos que o amor do Senhor e seu plano de redenção não estava limitado apenas a Israel, mas seria ampliado a todas as nações. Israel seria apenas uma isca para que todas as nações fossem atraídas ao Senhor. Vamos lá então, um irmão lê para a gente Salmo 96:8, abre aí, o outro Salmo 98:2, Salmo 99, 1 a 3, Salmo 108, 8 e Salmo 117, 1. Cada um escolhe um texto desse e nós vamos ouvir a leitura bem rapidamente. Quem achou Salmo 96:8, se coloque de pé e leia bem alto para a gente. Reina, nós estamos falando ainda do mesmo tema, com o reinado de Deus, e esse reinado não era exclusivo só para o seu povo, mas para todos os povos da terra. Salmo 98:2. Repete para a gente. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Só para Israel? Diante dos olhos de todas as nações, para que todos tenham oportunidade de ser alcançados pelo seu amor. Salmo 99, 1 a 3. Essa convocação é para que todos os povos se acheguem, Ele reina o Senhor, tremam os povos, que todos possam então se achegar ao seu grande amor e seu poder. Entre todos os povos, todas as nações, Salmo 108, 8. Já deixa aberto o próximo aí que já levanta. O Senhor, então, como esse que está estabelecendo o seu reinado entre todas as tribos de Israel, entre todo o povo, esse que convoca todos para essa comunhão. E por fim, Salmo 117, 1. O convite também do salmista, louvai o Senhor, todos os gentios, esses que não são partes da herança, da promessa, esses que não são os escolhidos, mas todos vocês o louvem, o conheçam, são chamados para o relacionamento e para a comunhão com o Senhor. Tem missão nos Salmos? Sim ou não? Se a gente gosta dos Salmos, a gente gosta também da missão, porque os Salmos falam da missão de Deus. Na dedicação do templo, a oração missionária de Salomão, o amor de Deus por todos os povos, em 1 Reis 8, 41, 43. Nos profetas,
O Senhor envia os profetas às nações para anunciar a redenção que haveria de vir a todas as nações. Isaías 12, 4. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre todos os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Gente, essa ideia de manifestar o amor de Deus entre todos os povos não tem outro propósito a não ser de salvação. Deus não é um Deus exibicionista que vai ficar se mostrando aí como bondoso, poderoso, a não ser com o propósito exatamente de salvar. Mesmo diante das ações de juízo de Deus, não existe outro propósito a não ser que através do seu juízo se manifeste também a sua graça. Deus tem o propósito de salvar. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ezequiel 37, 28. Agora vamos pensar sobre a igreja no cumprimento da missão. O Senhor Jesus, ao estabelecer seu reino e redimir sua igreja, a chama e comissiona para fazer discípulos de todas as nações. Israel falhou no seu propósito. Deus queria fazer de Israel uma nação modelo. Israel falhou. E agora o Senhor nos chama como seu povo. Nós, a sua igreja, somos chamados para este propósito. A grande comissão, que já citamos aqui, a ordem é: fazei discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Já entendemos a ideia dessa ordem, mas vamos aqui só refletir alguns aspectos. Quando Jesus reúne os seus discípulos, antes de dar a ordem tão conhecida de pregar o evangelho, ele fala assim: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Quando a gente pega o versículo, então, portanto, ide, nós nos esquecemos de refletir exatamente o que Jesus quer dizer quando ele fala portanto. Ele está dizendo portanto porque ele estava falando de algo importantíssimo no versículo anterior, que é: toda autoridade me foi dada. É por causa da autoridade que Cristo conquistou é que nós temos que cumprir a missão. Primeiro, porque Ele manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Primeiro, Ele tem sim toda a autoridade. E segundo, que essa ideia da autoridade significa que justifica a igreja se mobilizar para anunciar o nome de Deus, porque não existe outra autoridade maior. Não existe outro caminho da salvação. Jesus não é um entre muitos caminhos. Jesus não é mais uma autoridade. Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Faz sentido a igreja cumprir a missão, porque é a ordem de Jesus e é a ordem daquele que governa sobre todas as coisas. Lembra da ideia do reinado? Lembra da ideia do reinado de Deus que Ele queria estabelecer na terra? O propósito dele é agora cumprido através de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala que Jesus Cristo veio, se encarnou, abriu mão da sua glória, se encontrou na forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus Cristo então vem, palavra também de João Batista, que vem preparando o caminho, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. O reino de Deus, o reino dos céus, vem a nós através desse Rei absoluto, que é Jesus. Porque não estamos mais no tempo de prisão, de escuridão, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe
da paz. O governo está sobre os seus ombros e o seu reinado não terá fim. É o reino de Deus chegado até nós. E a igreja então deve anunciar o reino de Deus. Jesus ensina isso aos seus discípulos na oração, conhecida como oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra, estabelece o teu reino aqui, faz a tua vontade aqui na terra como ela é feita lá nos céus, porque agora sim nós estamos entendendo o nosso propósito de vivermos debaixo do teu reinado e expandir o teu reino no mundo. Isso é missão, é a missão da igreja. E assim como Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo, Jesus agora nos envia também ao mundo. Nós temos opção de não gostar da missão? Se não gostarmos da missão, nós estamos dizendo que nós não gostamos do próprio Cristo, do propósito que Ele veio aqui. A menos que estejamos pensando como Israel, que o propósito da nossa relação com Deus é só sermos abençoados. Se os crentes de hoje acharem que o propósito da existência deles e da relação deles com Deus é só receber as bênçãos divinas, sim, podemos até não gostar da ideia da missão de olhar para o outro e de expandir o reino lá. Mas se estamos olhando para o verdadeiro evangelho, nós não temos opção. Isso, e obrigado, Biju, porque aí a gente fecha esse ponto aqui falando sobre algo importante também. Olha só, a ordem é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A melhor tradução não seria ide, porque alguns até gostam muito de usar esse texto, falando, não, é uma ordem, está um imperativo, porque não tem opção, Jesus falou, tem que obedecer. Sim, é ordem mesmo, porque ele tem autoridade. Mas a melhor tradução aqui seria indo por todo mundo. E essa ideia, inclusive, do indo, Biju, tira exatamente esse foco de que quem é missionário é só quem está no outro país. Porque Jesus falou, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o que muda, então, nessa concepção, se a gente pensa no indo por todo mundo? Quando você está saindo da sua casa e vai para o trabalho, você está indo por todo mundo? Sim ou não? Quando você sai da sua casa e vai para a escola, você está indo por todo mundo? Sim ou não? Então, qualquer movimento que você estiver fazendo, indo por todo mundo, fazer discípulos. No movimento da nossa vida, das nossas relações, da vida da igreja, nós precisamos cumprir a nossa missão de anunciar Cristo. E como? Com palavras, com anúncio verbal, mas também com a manifestação do reinado de Deus em nós. Não adianta eu falar que Cristo é rei, se eu não mostro que Cristo realmente reina na minha vida. Eu apresento o reino de Deus quando eu vivo esse reino. Então vamos lá. E a visão então que nós temos aqui em Atos para a igreja é a visão simultânea, é a missão aqui, ali e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até... A ideia do tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, é que simultaneamente nós vamos fazer isso. Dá para você, que não é onipresente, fazer missão ao mesmo tempo aqui, lá no Jequitinhonha, lá em Brasília e lá em Guiné-Bissau, ao mesmo tempo, dá para você fazer? Dá. Não dá para você fisicamente fazer, mas você faz através da ação missionária. Você faz a sua missão aqui, através da sua vida, do seu testemunho, do seu trabalho de evangelização, no seu trabalho na igreja, no seu trabalho que você faz fora. Você faz aqui. Você faz lá no Jequitinhonha, quando você está investindo, quando você vai na viagem missionária lá, e quando você está contribuindo em oração, em investimento financeiro, para quem está fazendo em outro lugar. É assim que a gente faz simultaneamente. Simultaneamente, a igreja, então, vai cumprindo a sua missão. Ops.
Nas epístolas às igrejas, nós temos também a ideia da missão, o evangelho enunciado a todos em Romanos, crentes maduros e frutíferos em 1 Coríntios, espalhar a glória de Deus a todas as nações em Efésios, sermos embaixadores de Cristo em 2 Coríntios, a igreja madura proclama o evangelho a todas as nações, 1 Tessalonicenses. Nós estamos falando então nas epístolas às igrejas. Nas cartas pastorais, nas cartas que Paulo escreveram aos pastores, nós temos também a ideia da missão. Nas cartas pastorais somos revelados acerca da vontade do Senhor, que todos cheguem ao pleno conhecimento, que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça de Deus. Nas cartas universais, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando de nós aqui agora. Está falando de você? Olha só o que Deus está falando a seu respeito. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e fala, está podendo, hein? Presta atenção ali, ó. Você, nação, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Mas para quê? Só para você ficar cheio de si? Lê lá o restante. A fim de... Não, vamos de novo, vocês estão fracos. A fim de... Proclamar as virtudes de Deus significa que não pode ficar só para você isso, é muito privilégio, isso é bom demais, você tem que contar para os outros, você tem que proclamar, para que outras pessoas venham fazer parte também deste grupo de eleitos, desses separados, desses que experimentam da glória de Deus. Em Apocalipse, nós temos também a ideia da missão. Haverá um dia em que todas as nações se prostrarão diante do trono do Senhor e todos remidos entoarão cânticos de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E nós estaremos lá. Amém? Amém. Mas não vamos estar sozinhos, né? Vamos dar oportunidade para outras pessoas. Tem um texto que eu já li aqui com vocês, do Ronaldo Lidório, que o Ronaldo Lidório propõe essa reflexão. Imagine você lá no último dia, diante do trono do Senhor. Que coisa maravilhosa. Vai ser, assim, um momento espetacular. De alívio, de vitória. As crianças estão entrando, mas pode olhar aqui. Vai ser aquele dia majestoso. Não terá mais lágrimas, não terá mais choro. E aí você vai estar lá diante do Senhor, talvez até chorando, mas serão lágrimas de alegria, se for, né? Dando glória ao Senhor, reconhecendo que Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu cheguei aqui, eu venci. Aquela dificuldade que eu estava lá, aquela luta, eu achei que não fosse chegar. Aquele problema na família, mas eu cheguei aqui. Glória a Deus! Só que à esquerda vai ter outra multidão de joelhos também. E essa multidão também vai ser grande. E eles também vão estar prostrados. Só que eles não estarão felizes. Porque você que estiver à direita vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, por si e por herança, o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à esquerda vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Aí Ronaldo Lidório faz uma proposta. Imagine se lá naquele momento, isso é só uma suposição, imagine se naquele momento, uma pessoa que estivesse lá do outro lado, na outra multidão, olhasse para você. E só com o olhar, imaginemos que podia ser até alguém conhecido, um vizinho seu, alguém da sua família. Ou talvez podia ser alguém desconhecido, alguém que você nunca viu, alguém de um outro país, de uma outra nação. Imagina se aquela pessoa olhasse do outro lado e perguntasse assim para você, só com o olhar: por que você não falou de Jesus para mim? Será que nós teríamos alguma resposta justificável? Apocalipse fala desse grande dia, dessa celebração, e nós queremos estar lá, mas nós precisamos entender que até chegarmos lá, nós temos uma responsabilidade. E a gente gosta, a gente entra no mistério quando a gente canta aqui: vem Jesus, a gente levanta a mão, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Mas com o mesmo desejo e anseio que nós esperamos e almejamos a vinda de Cristo, nós precisamos também desejar cumprir a sua missão aqui na terra.
Faz sentido para você que de Gênesis a Apocalipse nós temos o propósito de Deus estabelecer o seu reino, a sua missão de alcançar a humanidade? Sim? É compreensível para você que de Gênesis a Apocalipse o Senhor está nos incluindo nessa missão? Sim? Missão cumprida. Pelo menos para essa aula de hoje. E agora nós vamos pensar nos desafios que se implicam. Vamos ficar de pé? E eu queria sugerir que a nossa oração neste momento fosse uma oração que você dissesse para Deus assim: sim, Senhor, eu entendi. Eu entendi o teu propósito, eu entendi o propósito, a missão do Senhor para a minha vida, eu entendi o teu propósito de estabelecer neste mundo o teu reino. E por ter entendido este propósito, Senhor, eu quero participar disso. Você arrisca fazer essa oração aí no seu lugar, com seus olhos fechados? Você arrisca afirmar para o Senhor nessa manhã que você entende a palavra dEle, que entende que essa questão de missão não é uma invenção humana, mas que é a missão de Deus, do próprio Deus, e que Ele quer realmente estabelecer neste mundo o seu reinado, e que nós queremos também essa vontade em nossas vidas? Senhor, estamos diante de Ti nessa manhã, a Tua igreja, o Teu povo reunido. Ao ouvirmos a Tua palavra, nós queremos responder positivamente a ela. Senhor, sabemos que durante esse mês vamos ouvir aqui cada semana um despertamento, uma palavra de orientação, um estudo que nos vai trazer clareza sobre a nossa responsabilidade, a nossa missão de servir ao Senhor. Queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito Santo venha trabalhar profundamente em nós, não só no nível da nossa consciência, mas nem só das emoções, mas que seja mesmo um trabalhar, Senhor, que transforme a nossa postura, o nosso comportamento e nos leve a viver a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, firma a Tua palavra no nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Os pais das crianças de até 8 anos, por favor, aguarde que eles estão aqui ainda, não vai buscar eles lá não. Eles estão aqui, daqui a pouco eles vão... Essa turma é de quantos anos? 7, 8 anos. 7, 8 anos, a turminha está aqui, vai falar o versículo, daqui a pouco eles voltam para a sala e você busca eles lá. Por favor, traz a sua turma. A paz do Senhor, igreja. Essa é a classe de 7 e 8 anos, e eles estão aprendendo sobre o fruto do Espírito. Amém? Amém? 1, 2, 3 e já. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Amém? Glória a Deus. Que coisa chique, hein? Olha só. Tem gente com habilidade aí, dá para falar até longanimidade, né? Tudo bem. Eu gostei. Pode falar depois de novo para a gente, tá? Eu imagino que, ao assistirmos os meninos aqui apresentando os versículos, isso nos dá muita alegria em saber que eles estão realmente aprendendo coisas concretas lá na Escola Bíblica Dominical, que o nosso departamento infantil da igreja não está só brincando com as crianças, apesar de que eles têm também todo um trabalho lúdico, né? Todo o ensino voltado também para o lúdico, mas existe lá um ensino concreto da palavra de Deus que tem edificado a vida do seu filho. Isso também nos remete à responsabilidade de continuarmos fazendo isso em casa, porque não é responsabilidade exclusiva da igreja, nem da Escola Bíblica Dominical, você ensinar o seu filho a palavra de Deus, e deve também nos desafiar, pensar se as crianças estão memorizando, nós também podemos memorizar a palavra de Deus. Lá na Jami, quando trabalhávamos no centro de treinamento, nós tínhamos um quadro no refeitório, que ficava lá um versículo bíblico.
E o versículo bíblico era lido antes de todas as refeições. Não fazia refeição sem ler e recitar o versículo. Aí, claro, né, que ninguém ia ficar sem comer. Quem sabe você podia colocar lá na cozinha da sua casa um versículo também, ou na mesa do jantar. E aí coloca essa regra lá, ó, se não falar o versículo, não almoça, não janta, não toma café da manhã. Claro que não é só decorar a palavra, é viver a palavra, é trazer a palavra de Deus para o nosso coração, mas ouvir a palavra, guardá-la, nos ajuda a entender a vontade de Deus. Por que tem muita gente que... Por que tem muita gente que tem esse cuidado, né, de escolher as músicas que a gente canta aqui na igreja? Porque tem crente que não lembra, que não lê a Bíblia, não lembra da palavra de Deus, ele só lembra das músicas que ele canta aqui, porque repete, então essa ele grava. Aí na hora da dificuldade lá, ele lembra de uma canção. Se a canção for uma canção bíblica, verdadeira, ótimo, ele está lembrando da palavra de Deus cantada. Agora, se for uma heresia, que muitas músicas aí têm heresia, você vai estar lembrando de heresia e firmando a sua Bíblia em heresia, a sua vida em heresia. Então, por isso cuidado. Mas leia a palavra de Deus. E lembre-se também que no final do ano, nós temos o desafio, quem tiver feito a leitura da Bíblia inteira esse ano, nós vamos aqui no final do ano ter um momento de celebração, de adoração ao Senhor, e você vai poder participar, né, reconhecendo a importância da palavra de Deus na sua vida e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Queridos, só voltando a alguns avisos que foram dados no início, mais uma vez explicando a importância, o pastor Wagner falou, sobre os pais das crianças de 7, com crianças até 8 anos de idade, de buscar um departamento infantil. Já expliquei isso aqui há um mês atrás, antes de nós iniciarmos esse processo. As crianças que estão no departamento infantil até 8 anos de idade, quando elas terminam lá, os professores normalmente trazem aqui para o templo. Só que muitos pais, às vezes, não estão no templo, estão em outras classes. E isso oferece risco para as crianças e é um problema também administrativo para a diaconia e para o departamento infantil. Então, para garantir segurança dos seus filhos, as crianças deverão ser levadas e buscadas. Quando você for para o departamento infantil levar o seu filho de até 8 anos de idade, isso em todos os cultos, que seja na escola dominical, no domingo à noite, qualquer um dos 2 cultos, ela vai receber uma identificação e você também. Então, você vai deixar o nome, o seu contato e vai receber um número. Esse número vai ser usado aqui também para anunciar, caso você precise buscar a sua criança, aconteça alguma coisa, vamos anunciar pelo número no telão. Então, a importância de você levar e buscar, crianças de até 8 anos de idade. Aproveitando também a oportunidade, queremos falar que o departamento infantil está servindo a igreja também na quinta-feira, no culto de quinta. Nós tivemos esse cuidado exatamente para que os pais pudessem vir cultuar com liberdade e as crianças tivessem um espaço adequado no culto de quinta. Só que algumas classes, nós temos tido tão baixa adesão, por exemplo, a classe de 1 e 2 anos de idade, praticamente tem tido uma frequência, às vezes, de 1, 2, até 3 crianças só, quando vem na quinta-feira. Então, o pessoal do departamento infantil chegou a pedir para a gente cancelar essa turma, porque não tem criança para ficar lá no departamento infantil. Só que como a gente sabe que quando o pai vem para o culto e não tem uma classe, é ruim, porque o pai às vezes não consegue ter atenção, e a criança também não aprende, porque o ensino aqui é para adultos, nós estamos insistindo ainda em manter essas classes. Mas significa que você, pai, precisa vir no culto, porque a gente está fazendo isso é para que você tenha essa oportunidade. Então, divulguem também. Talvez alguns ainda não sabem, mas já tem quase 6 meses que nós estamos trabalhando com o departamento infantil funcionando às quintas-feiras. Então, você, pai, pode trazer o seu filho para o culto de quinta, você pode ir participar, porque tem lá a classe do departamento infantil para elas funcionando. Agora, então, dando informação completa sobre a escola dominical, ou sobre o culto de amanhã, haverá oração amanhã de 7 às 8. Então, a Rosaura avisa que o período do jejum e o culto da tarde da bênção está suspenso, mas a oração de 7 às 8 está confirmada para amanhã. Então, os irmãos que quiserem vir, pelo menos esse horário poderão vir, orar, e 8 horas da manhã, encerrando então o período de oração. O restante do dia, os irmãos têm oportunidade de descansar, repousar, estar com a família, mas ainda dedicando o seu tempo, o seu coração ao Senhor. Hoje à noite, você terá também a oportunidade de adorar a Deus através dos seus dízimos e da sua oferta. Faça isso com alegria, faça isso mesmo com alegria no seu coração. Eu sei que talvez em tempos de crise, em tempos de desafios, algumas pessoas sentem, aí o peso da administração financeira, do orçamento, mas o dízimo é algo que você deve fazer com alegria. Um dia eu fui numa igreja
E o pastor, na hora do dízimo, ele lê um texto bíblico, falou: irmãos, eu vou ler um texto que representa a nossa experiência, a experiência do cristão com o dízimo e com a oferta. Ele leu o Salmo 126 e fala que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria. Não é para você concordar, não. É que ele estava fazendo uma comparação, dizendo que o dízimo a gente vai levando e chorando. O dízimo levando com choro no altar. Não, é com alegria mesmo. Mesmo diante de todas as dificuldades, é com alegria, é um prazer, é um privilégio nós podemos participar da obra do Senhor, do reino de Deus, através das nossas finanças. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer usar o nosso dinheiro, Ele quer usar também a nossa vida. Então, adore ao Senhor com alegria. Os 2 cultos à noite, venha ouvir a palavra de Deus e convide alguém para ouvir, um visitante não crente. O crente já tem a igreja dele que ele frequenta, o não crente você pode convidar para vir aqui ouvir a palavra do Senhor e ser abençoado. Nós queremos orar pelas pessoas que receberam uma bênção especial nessa semana, você que fez aniversário, você que recebeu um livramento de Deus, você que recebeu uma cura, vem aqui à frente para nós agradecermos juntos. Você que recebeu uma bênção especial, vem aqui, nós queremos celebrar o Senhor com você e queremos orar juntos. Alguém? Alguma bênção especial? Alguns irmãos estão vindo. Pastor Wagner virá também para nos conduzir nessa oração final e talvez ainda mais algum aviso. Enquanto você está vindo, nós queremos desafiar também os irmãos a participar das demais programações da semana. Você vai receber depois o jornal, o boletim com as programações. Esteja inteirado, participando e assim sendo grandemente abençoado. Amém. Dos irmãos que estão vindo, os irmãos que estão aqui à frente, alguém fazendo aniversário, alguém fez aniversário essa semana? Aniversariante? Amém, parabéns. Os demais bênçãos especiais, vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer, vamos ficar de pé. Vamos lembrar também de orar pela nossa turma, né, da Clínica da Alma, que está lá em Espírito Santo. Vamos agradecer aqui, ó, muitas bênçãos. Te louvamos, Deus, engrandecemos o Teu nome e damos graças, o Senhor tem sido fiel. E vemos aqui a Tua mão estendida sobre nós, e o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Não que nós estejamos aqui trocando, mas é bom e agradável, é feliz saber que o Senhor está cuidando das nossas vidas, e nos mínimos detalhes o Senhor é quem guarda, quem protege. Muito obrigado, Deus. Essas vidas que estão aqui à frente estão dizendo: Senhor, sou grato, reconheço o Teu poder, reconheço que é o Senhor que está agindo. Muito obrigado, louvo o Teu nome e engrandeço ao Senhor. Senhor, agora nós te pedimos que leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua mão de poder, da Tua proteção, em nome santo de Jesus. Dá-nos um dia na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, cumprimente pelo menos 5 pessoas, pegue o boletim informativo ali na porta, né? Deus abençoe, né? Domingo, agora à noite,